Quero já começar, cara. A gente vai falar já do Sérgio, né? Que hoje saiu a notícia. Mas, cara, tá sendo mais. Porque, assim, quando a gente se falou pela primeira vez, você ainda não era, você era candidato a presidente. E você falou que já sabia que ia ter uma pressão. Tá sendo mais do que você achou que seria? Muito mais, muito mais. Tá muito mais desgastante. Fogo amigo. Corinthians é isso, a gente já esperava essa situação toda. Mas não em tão pouco tempo, né, cara? A gente sabia, porque mesmo na campanha a gente já ouvia algumas ameaças. Ele vai ganhar, mas em 3, 6 meses no máximo a gente tem que derrubar ele. Era assim. Foi um golpe que tentaram... Você já ouvia isso lá no começo? Já, dentro das alamedas do Parque São Jorge, já era assim. Já tentaram dar um golpe em nós na eleição, né? E mesmo durante a campanha já se falavam isso. Ele ganhando a eleição, em 3 meses, no máximo em 6 meses nós temos que tirar ele. Porque eles sabem que passou disso aí. A gente vem tendo dificuldades, enfrentando grandes dificuldades, não só a parte financeira, mas a parte política, que é o principal, que vem, de uma certa forma, manchando a imagem do Corinthians aí fora, para que a gente não consiga fechar grandes patrocínios. Perdemos um grande patrocínio essa semana, que a gente vem tentando conquistar já há mais de um mês. E tudo isso atrapalha. Tudo isso atrapalha, e atrapalha a instituição, não atrapalha o Augusto, não atrapalha, né? É o Corinthians, sabe? E esses que se dizem corintianos são os que mais atrapalham, cara. Esses antes que estão filtrados lá dentro, que ficam fazendo esse tipo de coisa. Ô, Augusto, quando você fala fogo amigo, eu imagino alguém muito próximo a você. A gente tá falando disso mesmo? Sim, já então, teve. Gente muito próxima a você? Sim, já teve situações. Eu ainda não tô falando de Rubão, não. Não, tô falando no geral. Não, nem quero falar desse cidadão, não quero. Acho que isso aí já é coisa passada também, já não está mais lá. É bola pra frente e o Corinthians está cada dia melhor. Tá. Então é gente muito próxima de você, que é o fogo amigo que você diz, né? Tem as pessoas que... É aquela história, né? Que é o que a gente ouve. Ele ganhou, agora vamos tentar tirar, vai ser mais fácil. Tem algumas coisas assim que a gente já ouviu, coisas absurdas, cara, coisa absurda. Mas a gente tem uma diretoria maravilhosa, uma diretoria muito focada, diretoria pro bem do Corinthians. Como a gente falou, como eu sempre falei, pode ser que eu tenha amigos que vai estar na diretoria, mas amigos competentes. E sempre deixei claro para essa diretoria, olha, eu tô dando o cargo, tenho total confiança, dou total autonomia para todos. Agora, se não se sustenta no cargo, se não tem condições, a gente tira, a gente troca, que é o que está acontecendo. Não deu certo. Eu me lembro que você falou que não havia coleguismo. Não tem. E não tem mesmo. Mas isso que você está falando não é coleguismo? Não, ao contrário. Se você tem um coleguismo que você confia, mas que ele seja competente, que ele tenha expertise do departamento, que é o que está acontecendo, maravilha. A maioria dos diretores que estão lá são pessoas que eu conheço e de minha confiança, que conhece o clube e que tem a expertise do departamento. E é o que está acontecendo. Eu não tenho problema no social, eu não tenho problema no esporte terrestre, eu não tenho problema no administrativo, eu não tenho problema no cultural, né? Não tenho problema de base. Ao contrário, a base está fazendo um trabalho fantástico. Tem as críticas por aí das pessoas que não entendem ou essas críticas que jogam no ar e você tem que correr para defender. 3, 4 mídias aí que estão colocando isso. Então, ao contrário, tive um problema no futebol que a gente consertou. Colocamos o executivo, que estava muito difícil a aceitação de um executivo por quem estava lá. E, de repente, tiramos, colocamos o executivo e está fazendo um trabalho fantástico. Augusto, e aí essa é uma pergunta que eu tenho e até uma coisa que você me deixou chateado, cara. Porque antes de assumir, você falou pra mim, você olhou pra mim e falou, eu vou entrar com uma equipe muito profissional comigo. E não tinha, né, Augusto? A grande realidade, a gente viu, só pra terminar, a gente viu que no começo você chegou meio que não sozinho, mas assim, aquela equipe que foi prometida, ela não chegou. Então, faltava o executivo de futebol. Muitas pessoas não concordaram com o sujeito que você não quer falar, você que trouxe, mas também acabou de ser uma grande dor de cabeça e não era a equipe profissional que você havia prometido. O que aconteceu com aquela equipe profissional que você nos prometeu? Não, eu acho que o único que você está falando é do futebol, que prometi cumprir, mas era para cumprir antes. Eu tive uma dificuldade, uma certa rejeição. No início ali. Isso, por essa pessoa de não ter um executivo. Foi isolado a situação. Começou a nossa intriga aí. Mas... tive uma negociação na época com o Rodrigo Caetano, uma conversa, acertamos tudo e deixamos para eles tocarem. Do Atlético, né? Isso, para eles tocarem e acabou não dando certo. Depois era para se colocar um outro, também não deu certo. Aí quando eu comecei a ver alguns problemas no profissional, fui eu direto e contratei um executivo que a gente já estava negociando com o Fabinho Soldado há mais de 20 dias, que não era fácil tirar o cara de uma estrutura muito boa que está o Flamengo hoje, de uma certa forma, mas que é um cara que ajudou a contribuir essa estrutura. E que era um cara que eu esperava, que é o que está acontecendo hoje. Tudo que eu esperava do Fabinho é o que está acontecendo hoje. É um cara que não tinha tanta visibilidade, mas é um cara extremamente profissional. É um cara que foi jogador de futebol,
fez parte do scout do Flamengo, é um cara que depois foi para a beira do campo. Mas ele já havia sido executivo já. de futebol? Não. Porque... Não. Tá. É que você, assim... É muito simples hoje no executivo de futebol. Se eu tenho dinheiro, Cross, eu conheço de futebol. Se eu tenho dinheiro, eu não preciso de executivo de futebol. Eu sei quem eu vou contratar. Eu sei fazer negociação. O que eu quero é um executivo de futebol que controle formação de atleta, que controle base, que saiba negociar e que vá buscar a característica daquele clube. E é isso que o Fabinho tá fazendo. O próprio treinador, o próprio Kaká, tem outras pessoas chegando, enfim, que chegaram. Mas aí não foge da proposta dos profissionais envolvidos, ô Augusto? Não, porque eu entendi o que você falou e faz sentido. Mas quando você fala pra mim que eu posso ser esse executivo, foge da parte do profissionalismo, mas por isso que eu nunca fiz isso. Sim. Eu digo assim, porque o próprio Fabinho não era esse cara que estava no cargo mesmo no Flamengo, não é isso? Ele não era executivo de futebol. Não é lá. um executivo de futebol. Tá. Mas é daí que nasce um executivo de futebol, o Cross. Olha o desafio que ele aceitou sair de uma estrutura, sabendo de todas as dificuldades do Corinthians, justamente por isso. E olha o trabalho que ele está fazendo. Porque ele tem todas as características para ser, já na época, um diretor executivo de futebol. Só que o Flamengo tinha. E a gente deu esse espaço para ele hoje. Por quê? Porque ele tem toda essa competência para isso. Tá. E é o que ele está desenvolvendo. Então é isso mesmo. Você deu a oportunidade para ele. Tá. E sem dúvida de que eu não iria errar. Tá. Ao contrário. É o que está acontecendo, acertamos e estou muito feliz porque é um tremendo profissional, um cara que eu confio extremamente, é um cara que entrou num turbilhão, acalmou os ânimos, tem a linguagem do boleiro, sabe negociar, conhece atleta profundamente, o jogador raiz, conhece as características, e é aí que nasce um. É até melhor um cara desse formando um executivo de futebol, porque todos os executivos de futebol passou por isso. Rodrigo Caetano foi jogador de futebol. Passou por essas situações. E hoje é um grande executivo de futebol que está na seleção brasileira, que é o cara que a gente primeiro olhou nesse sentido. Né? E foi numa conversa informal, uma brincadeira, que eu sabia que ele estava muito bem empregado. E ele se valorizou no Atlético, né? E a gente respeitou numa boa. E é o que está acontecendo com o Fabinho. Saindo do Corinthians, o que vai acontecer? Vai ser um grande executivo de futebol. Porque olha o que ele está fazendo com o Corinthians, olha o que ele aceitou, o desafio que ele aceitou, e é isso que a gente quer. Essas pessoas que querem trabalhar, querem aceitar esse desafio e essa pressão. E não tem nada melhor que um Corinthians, uma pressão de corintianos, para o cara se tornar um grande executivo de futebol, que é o que está acontecendo com o Fabinho, cara. Entendi, Augusto. Mas é que a percepção do torcedor fica, eu entendo isso é muito legal, cara, porque se você aposta e acerta, pô, Augusto é gênio. Mas se o cara começa a fazer merda, aí pronto, pau no Augusto. E por que eu tô falando isso? Porque a percepção da torcida não vai ser essa. A percepção da torcida não é que ele tá assumindo o risco, é que o Corinthians tá dando essa oportunidade para ele. E a pergunta que fica é, o Corinthians tem tempo para dar oportunidades? São esses desafios, Cross. Qual a garantia que um grande executivo de futebol também vai dar certo no Corinthians? O Alexandre Matos é um grande executivo de futebol e estava numa SAF, que todo mundo imagina uma SAF, tem dinheiro. Deu certo no Vasco? Você entende? São todos riscos que eu, como presidente, como responsável que sou, chamei o risco para mim. Tá dando certo e vai dar muito mais certo. Ele nunca teve problema nenhum, porque a gente começou falando aí dos mensageiros do caos aí. Ele nunca teve problema nenhum com o atleta. Ele nunca foi um cara desrespeitado lá, porque vazou isso daí. Surgiram as informações. O que tem de verdade nisso que o Fabinho Soldado seria um profissional que os atletas não gostavam muito, que as pessoas... Você tá indo, mas saiu. O que tem de verdade nisso aí, cara? É o fogo amigo que eu te falo, que a gente não só com o Fabinho, como outras situações que tá acontecendo agora, que eram amigos, aí saiu, detonou o amigo, enfim. É o fogo amigo que a gente fala. O Fabinho tinha chegado há 30 dias, de repente a gente vê a notícia que estão detonando, pô, sendo que o cara chegou, juntou mesa, todo mundo junto, não é mais mesa separada, amizade, conversa com o atleta, chama pra sala, quer dizer, um cara apaziguador, um cara que conhece, foi boleiro, conhece a linguagem do boleiro, conhece o vestiário, quer dizer, é um cara que tem tudo pra dar certo, e é o que estava acontecendo. Mas aí o fogo amigo com inveja ou com incompetência, né, começa a soltar essas noticiazinhas para um, para outro, as pessoas às vezes sem informação, joga pra gente se defender. Pô, ao contrário, super feliz, super cara de confiança, está fazendo um trabalho, é tanto que não vai ter outro executivo, não vai ter outro diretor. E essa pessoa que você falou também, quando eu coloquei lá, é estatutário, mas já coloquei sabendo que eu ia colocar o executivo de futebol. É tanto que toda a minha promessa de campanha era um executivo de futebol. E fui atrás de um executivo de futebol. E acabou dando esse transtorno todo. E eu
a pressão para não contratar o executivo e acabei contratando. E é o que deu certo, ainda contratamos na hora certa, conseguiu dar certo, se livramos de rebaixamento de um absurdo do Campeonato Paulista. E hoje, queira ou não queira, a gente ainda está em formação, é um time que todo mundo está se conhecendo. Trouxemos um treinador que também era dentro das nossas características, um cara muito trabalhador, tem seu esquema tático, tem sua filosofia de jogo, que nos encanta, nos agrada, está conhecendo o Corinthians também, todo o grupo está conhecendo a instituição, e não tenho dúvida, os próprios jogadores falam, presidente, esse grupo, a hora que pegar corpo, é um grupo para 3, 4 anos, Cross. É um dos 3 times mais jovens do país. Então, hoje, o que o Antônio cobra de todos esses atletas é a intensidade, a marcação, a correria, que faz parte, e é isso que é a grande vantagem do Corinthians hoje. Tá, vamos lá. Augusto, a gente tem muita coisa para falar, mas o Zerão, vamos colocar aqui, porque hoje eu estava, inclusive, agora no Parque São Jorge, também participando ali com o Sérgio, e ele anunciou que ele vai pedir o licenciamento do seu cargo. Para quem não sabe, Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, tá bom? Eu quero primeiro colocar o vídeo, né? Tem um vídeo oficial disso, a gente vê o vídeo e aí a gente repercute. Eu quero muito a sua visão de como isso aconteceu. Então, ô Zerão, vamos colocar o vídeo aí então do Sérgio Moura, o que ele disse e o porquê que ele está pedindo licenciamento do cargo. Eu, Sérgio Moura, estou pedindo licença do cargo de superintendente de marketing do Corinthians. Por tempo indeterminado, meu objetivo é poder abrir junto à Polícia Civil um processo criminal para que possam ser feitas investigações que provem todas as denúncias que fizeram a meu respeito. Em cima desse processo eu possa mostrar que eu fui caluniado, injuriado e difamado. Essa decisão, eu espero provar a minha inocência, mas também eu quero poupar o Corinthians, essa instituição secular, e também o seu presidente, Augusto Melo, que tem procurado fazer um trabalho sério de recuperação da imagem do Corinthians. Eu quero também poupar minha família, que nos últimos dias vem sofrendo ameaças de criminosos que tentam deturpar a minha imagem e tem atacado a todos os meus familiares. Enquanto eu estiver licenciado, a equipe de marketing ela vai estar toda alinhada, juntamente com a equipe comercial e de comunicação, para atendimento rápido e seguro a todos os patrocinadores e parceiros que têm negócios aí junto ao Corinthians. E eu tenho certeza que a qualidade desses profissionais aqui vai continuar com a evolução que a gente já tinha desenhado e que nós estávamos trabalhando. Eu agradeço ao apoio de todos aqueles que confiaram e confiam em mim. Eu não vou decepcionar ninguém. Eu vou voltar com as provas. Eu vou mostrar que tudo isso foram mentiras que foram jogadas e foram criadas a meu respeito. E o que eu preciso é cuidar da minha família, cuidar da minha reputação e mostrar que essas pessoas mentiam. Obrigado e até logo. Tá aí, então só para clarear o caminho de uma galera que às vezes não entendeu e não está, sei lá, tá na caverna e não está entendendo, né, o que está acontecendo. E aí vai a pergunta para você, Augusto. Recentemente o jornalista Juca Kfouri, correto? Acho que eu vou falar o nome correto, porque às vezes eu falo o nome errado, a galera acha que é desrespeito. Tudo é desrespeito. É que às vezes eu pronuncio porque eu sou meio burro mesmo o nome dele. Mas o jornalista Juca Kfouri, né, noticiou que a patrocinadora Master do Corinthians, né, a Vai de Bet, o nome dela vai pra cima, vai pra baixo, e aí talvez entre nisso de fogo amigo que você falou, mas enfim, o Juca Kfouri noticiou algumas coisas, deu nomes, deu valores e de que havia um laranja dentro de todo esse processo aí do patrocinador Master do Corinthians. Isso obviamente inclui o Sérgio, que está envolvido nessa negociação também, inclui o nome da empresa, inclui no seu nome e inclui o Corinthians. Então a primeira o que tem de verdade nas acusações do Juca Kfouri, porque são acusações seríssimas, independente dos jornalistas, são acusações seríssimas, e o que você pretende fazer, você como presidente, o Corinthians, o que o Corinthians pretende fazer a respeito dessa situação? Eu não tinha... quando o Sérgio chegou ontem para mim, que isso é um absurdo, que estão fazendo com um pai de família, com um grande profissional de mercado, onde eu só ouço elogios, até por clubes adversários. Outro dia eu estive com
com o Casares, ele falou, você pegou o que tem de melhor no mercado. Ouvi alguns áudios, inclusive, fantástico. O que estão fazendo com um pai de família, que é família de verdade, que tem exemplo para dar para a família, assim como eu tenho exemplo para dar para meus filhos. E eu tento acalmar o Sérgio. Falo, Sérgio, você viu o que eu passei na campanha? Nenhum ser humano aguenta passar o que eu passei na campanha. Por quê? Porque esses caras sabiam que ia perder a eleição para mim. Eles tentaram acabar com a minha vida e da minha família. Eu sempre deixei claro o seguinte, eu sou um cara muito família, eu sempre deixei claro para meus filhos o seguinte, é para eles que eu devo satisfação, é para eles que eu tenho que dar ensinamento. E quando eu chamei meus filhos para explicar tudo o que estava acontecendo no Corinthians e o que eu poderia sofrer naquela campanha, meus filhos falaram para mim, pai, a gente sabe quem você é e o exemplo que você dá para nós. O que essa mídia nojenta, que 3, 4 jornalistas estão fazendo com o Sérgio, cara, é tanto que ele tá falando, vai processar criminalmente, porque é um crime isso. É um pai de família, é um profissional, e as pessoas não estão pensando nisso. Esse cidadão, Juca Kfouri, ele já falava de mim na campanha. Não conheço. O que esse cara tem para poder falar das pessoas? Agora, a gente sabe que existia pessoas dentro do clube que serão processadas andando com esses papéis. Então, ela vai ter que explicar de quem são esses papéis, como é que ela conseguiu esses papéis, ela vai ter que explicar agora. O Sérgio vai dar... acho que está fazendo a denúncia criminalmente, essa pessoa vai ter que explicar onde ela conseguiu esse papel, como ela conseguiu, porque isso é sigilo. E aí começa-se uma investigação. Nós temos aí um profissional que trouxe o maior patrocínio da América do Sul de um time de futebol de toda a história e está sendo massacrado por isso. Nunca se cobraram, nunca eu vi essa mídia, esse mesmo jornalista, esses outros jornalistas que estão fazendo isso, eu nunca vi eles cobrarem. Quem são os outros? Tem uns aí que estão falando, eu não vou dar nome, não vou botar esses caras em palco nenhum, porque, na minha opinião, não são confiáveis, mas enfim. O que o Sérgio fez nessa negociação, eu nunca vi ninguém fazer nessa negociação. Em que sentido? Trazer o patrocínio pra gente, ajudar a brigar por um valor. Eu questionei até o final em termos de valores, porque eu fiquei, de uma certa forma... esse cara tá botando o patamar do Corinthians de volta, o tamanho que é a instituição, em termos de patrocínio, em termos de estrutura, de marca, coisa que o Corinthians não tinha há mais de 15 anos. Há mais de 16 anos, na verdade. Porque desde que esses grupos entraram no Corinthians, cada vez mais a imagem caindo, depreciando a marca, desvalorizando a nossa camisa, enfim. Hoje, com essa nova gestão, a gente está tentando resgatar isso. Estamos resgatando isso. Tanto na parte de patrocínio, quanto venda de jogadores, que nós vamos sempre estar falando sobre isso. E o que esse cara fez, a negociação, e hoje está sendo pago, está sendo crucificado por causa disso, é um absurdo. Toda a negociação que foi feita, que na época eu discuti com ele, qualquer agência, você sabe, você tem seu canal, você tem seus parceiros, qualquer agência que te traz um patrocínio é 20%. No Corinthians é 10%. E eu brigava, eu não pago mais que 5%, porque é um valor muito alto. E eu cedi um pouco, eles cederam um pouco, chegamos a 7%. Ou seja, eu ainda me sacrifiquei, eu corri o risco de perder o parceiro e economizei mais de 12 milhões para o Corinthians nessa negociação, sempre brigando. E fora os 12 milhões, Cross, a gente conseguiu o maior patrocínio da história do Corinthians. Ou seja, nós tínhamos 17 milhões na camisa do Corinthians, nós passamos a 120 milhões. Eu tinha uma negociação com a PixBet que era de 85 milhões, sendo que o ex-presidente tinha de 60 milhões. Por que a mesma patrocinadora, um era 60 e comigo era 85? Por que a Brax eles fecharam a 203 milhões e eu fechei a 330? E ainda fiquei com a parte de LED de cima, fiquei com o placar, que nós estamos negociando de 20 a 40 milhões, se Deus quiser aí, e vai chegar a 470, 370, 360 milhões. Por que eles não falam da comissão do ex-presidente com o empresário de jogador, que é normal? Não estou questionando porque é normal a comissão, mas por que eles não questionam os 10% dos 200, o empresário tem 20 milhões e 300 de comissão? Por que não questionam isso? Por que esses mesmos jornalistas não questionam isso? Agora, o que a empresa é ou deixa de ser, quando eu fiz a minha parte de negociar, foi tudo entregue na mão do jurídico. Tudo que eu faço... Tá tudo documentado. Tudo documentado. Tudo que eu faço, eu não faço nada sem vir a aprovação do jurídico. Eu não faço nada. Fora isso, ainda passa pelo meu advogado. Eu tenho uma equipe muito boa nesse sentido. A partir daí foi passado para o jurídico, levantou, aprovou a empresa, quem é a empresa, porque um valor desse tamanho você tem que saber quem é a empresa. Porque nós não conhecíamos a empresa.
Eu tinha negociações com Aposta e Ganho, eu tinha negociações com Betano, eu tinha negociações, assim, conversas. Nem você e nem o Sérgio conheciam a Vai de Não, Bet. nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Tanto que quando veio, tá, vai entender quem é, vamos pesquisar, vamos ver. Poxa, uma empresa estruturada, uma empresa maravilhosa. É tanto que, na minha opinião, uma das maiores, uma das melhores. Nos pagam em dia e por dia. Quando eu tive um questionamento, como é que eles pagam por mês? Não, eles não pagam por mês, eles pagam por dia. Começa dia 1º, dia 20 está pago o mês seguinte. Eles pagam antecipado. O que eles estão fazendo com tudo isso, Cross? Fazendo com que manche a imagem para a gente perder os patrocínios, para nos sufocar financeiramente, para que a gente não tenha condições de administrar o Corinthians. É isso que eles estão fazendo. Eles estão manchando a imagem do Corinthians para fora. Quem, Augusto? Eles quem? Essa oposição que hoje está, esses anti-corintianos, todo esse pessoal que está tentando manchar a imagem para que a gente... Essa semana nós perdemos um grande patrocínio de uma das maiores marcas do mundo, que a gente vem negociando há um mês e pouco. Devido a esses acontecimentos. Devido a esse acontecimento, eu recebi ontem um WhatsApp deles dizendo que vamos esperar a poeira baixar, não podemos estar envolvidos nisso. Outro absurdo também, por que as empresas estão fugindo? Tudo que a gente faz lá dentro, eles estão vazando. A gente está detectando algumas pessoas, a gente já tem uma ideia de quem são, estamos procurando provas, porque essas pessoas estão vazam em todo quanto é lugar, justamente por isso. Como uma empresa vai fechar um contrato aqui se vaza um contrato dela de confidencialidade? Não tem como. Então eles fazem para jogar contra a gente, eles não estão ajudando, está na hora de dar um basta. Essas pessoas têm que parar, vamos pensar no Corinthians, a eleição é daqui a 3 anos de novo. Se esse grupo aí que perdeu hoje acha que a gente ajuda, aí daqui a 2 anos, eles começam a campanha para eles e o que for melhor vence de novo. Se você for ver a nossa campanha, a minha campanha em 6 anos, Cross, eu nunca falei mal deles, eu nunca joguei contra eles, ao contrário, teve 2 grandes empresas que chegou até mim, a Bitcoin, a Gol, chegou até mim, eu falei, não quero saber, leva pro Corinthians. Eu poderia trazer, eu poderia ganhar comissão, eu poderia indicar alguém para ganhar comissão, ao contrário, vai lá direto com eles, eu sou corintiano, eu quero bem do Corinthians, vai lá direto. Daqui a 3 anos é a eleição, eu vou disputar a eleição de novo. Eu perdi a eleição por menos de 100 votos. Você nunca viu eu criticar os caras. Você nunca viu eu jogar nenhuma sujeira à imprensa. Você nunca viu eu vir na imprensa para falar mal na época da situação. Ao contrário, eu ajudei o Corinthians paralelamente. Então, é isso que essas pessoas têm que fazer. Eles não são corintianos. Mesmo porque eles vão pegar o Corinthians, vamos supor, quem for entrar daqui a 3 anos... Eles querem pegar um Corinthians melhor para que eles possam administrar melhor. Eles não vão querer pegar um Corinthians pior do que está hoje. Pior do que eu peguei. Eu quero deixar um Corinthians melhor, porque eu sou corintiano e o próximo presidente que vai entrar, ele é corintiano também. Então eu quero deixar uma estrutura melhor para ele, para que na próxima gestão o Corinthians cresça mais ainda. Porque o Corinthians precisa voltar ao seu patamar.